continue orando por ele e pela família. Abra a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. Hoje é a ceia do Senhor e eu quero trazer uma palavra voltada para a ceia. Capítulo 11, versículo 17 em diante. E logo após a leitura bíblica, permaneça com sua Bíblia aberta, ou se não, continua ali no telão, porque vai ser uma mensagem expositiva. Ele diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte não creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Eu vos direi, louvar-vos-ei, e isso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido e dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes, toda vez que comedes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerne o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordenadas eis, quando eu voltar aqui novamente. Amém. Amém? Amém. Já oramos? Toma assento, por favor. Levanta a sua mão assim. Repita comigo assim: Senhor Jesus, por favor, mais uma vez, baixe no peito assim, fala comigo. Amém. Glória a Deus. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E Corinto era a capital da Acaia. Era uma cidade importante, portuária. Porém, a igreja de Corinto foi uma das igrejas, na verdade, a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. É uma igreja o qual eu nunca gostaria de pastorear. E eu tenho certeza, pastores estão me ouvindo aqui, também não gostaria de pastorear uma igreja como aquela. Uma igreja onde havia vários problemas, várias heresias, distorções teológicas. Para vocês terem alguma ideia, na igreja de Corinto, no capítulo 1, Paulo fala que havia divisão na igreja.
E assim ele trata do capítulo 2, 3 e 4, de vários problemas doutrinários que havia na igreja. Mas no capítulo 5, Paulo, ele trata de um assunto, de um pecado que nem entre os gentios, os pagãos, era tolerado. Um jovem mantinha relação sexual com a mulher do seu pai. E ao invés da igreja discipliná-lo, a igreja batia palmas para ele. Só lê o capítulo 5. Paulo fala assim: vós estáis inchados, orgulhosos, por causa desse ato. No capítulo 6, os irmãos levavam qualquer outro irmão à justiça por coisas banais. E Paulo também repreende. Em Corinto, Paulo trata também sobre o homossexualismo. Porque na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, havia um templo do deus Apolo, o deus da beleza. E o culto era regado por práticas homossexuais. E alguns se converteram e foram para a igreja e continuaram com a prática. Então Paulo escreve a carta também para tratar desse assunto. No capítulo 6 de Corinto, 1 Coríntios, versículo 9, Paulo trata sobre isso. Aí, na igreja de Corinto estava havendo prática imorais, como prostituição, porque em Corinto tinha um templo da Deus, do amor a Deus, Afrodite. E o culto era regado também por prática sexual. Havia 1000 prostitutas no templo da deusa Afrodite. E os adoradores iam ao templo da deusa Afrodite para poder praticar sexo com as prostitutas em adoração a Afrodite. Para vocês terem uma ideia, todo homem casado ou não, uma vez por semana, no ano, deveria deixar sua casa e ir para o templo para adorar a deusa Afrodite, praticando sexo com as prostitutas cultuais. E muitas delas se converteram e foram para a igreja, mas continuaram com a prática. E Paulo repreende a prostituição. Pode ler toda a carta que vocês vão ver. A imoralidade, a fornicação, que no grego é porneia, que é toda a prática de imoralidade. Eu poderia entrar em detalhes aqui histórico. Vocês, quem aqui é estudioso, sabe que a única igreja que Paulo proíbe as mulheres de cortar o cabelo, não cortar ali no grego, é surecar mesmo, é ficar mais careca do que eu. A única igreja que Paulo ordena que as mulheres usam véu é a igreja de Corinto. Talvez você pergunta por quê. Só para vocês terem uma ideia, não vou entrar no mérito, porque as prostitutas cultuais que prestavam culto a Afrodite, todas elas eram carecas, tinham cabelo raspado. E quando elas se convertem, vão para a igreja, o cabelo demora a crescer, de algum não cresce mais, a não ser implante. Mas delas, as mulheres raspavam o cabelo, estavam carecas, elas vão para a igreja. Aí Paulo ordena para aquelas mulheres que haviam se convertido, usa o véu no lugar do cabelo, para que você não fosse, para que elas não fossem confundidas com prostitutas nas ruas. Porque quando as prostitutas cultuais não estavam no templo prestando culto a Afrodite, elas estavam na cidade portuária. Havia pessoas de várias outras cidades em Corinto, e elas prostituíam para arrecadar recurso financeiro para sustentar o templo da deusa Afrodite. Agora imagine só uma mulher que se converte, agora ela não tem cabelo, o cabelo demora a crescer, agora ela está na rua, chega alguém e pergunta assim: quanto que é o programa? Se for assembleano, está amarrado, está queimado, em nome de Jesus, o sangue de Deus tem poder. Então usa o véu no lugar do cabelo, até que o cabelo cresça. E se você que tem o cabelo comprido, não corte o cabelo, para que você não seja confundido com
uma prostituta. Eu sei, quem é assembleano aqui, quem foi na Assembleia de Deus, como eu nasci na Assembleia de Deus, nossos pais usaram esse versículo aí, né? Deturbaram esse versículo, e muitas mulheres foram excluídas de comunhão, tiradas fora de comunhão, porque cortou a ponta do cabelo que não ama. Isso aí é falta de conhecimento histórico. Mas quando chega no capítulo, vou passar, eu não vou tocar nesses assuntos, mas quando chega no capítulo 11, Paulo depara com uma coisa terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. A ceia do Senhor havia se tornado uma orgia. Essa palavra é pesada, mas é verídica, e vou mostrar isso para vocês. É interessante no capítulo 11, no versículo de número 17, Paulo fala assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louve. Quer dizer, então, antes ele havia louvado, elogiado a igreja de Corinto. No versículo 2, capítulo 11, versículo 2, fala assim, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vos entreguei. Quer dizer, ele começou dizendo assim nessa parte aqui: eu louvo vocês porque vocês têm guardado alguns ensinamentos, doutrinas, a ortodoxia bíblica. Vocês têm guardado. Aí ele trata aqui do véu, ele trata aqui da cabeça, a mulher, tal, etc. Não cortar o cabelo, etc. Eu expliquei por quê. Só que quando chega na ceia do Senhor, ele fala: nisso agora, porém, que eu vou tratar, nisso, porém, que agora eu vou ensinar a vocês, eu não tenho nenhum elogio para vocês. Não tenho nenhum elogio para vocês. Hoje nós estávamos na escola dominical, e eu comentei na escola dominical ali, nós estávamos tratando ali, Jesus no Monte da Transfiguração, aonde aparece ali Moisés e Elias, e Jesus é transfigurado, e vem uma voz do céu e diz: esse é meu filho a quem eu me comprazo, esse é meu filho a quem eu tenho prazer. E eu disse ali que, será que eu e você podemos perguntar a Deus: Deus, o Senhor tem prazer em mim? Será que você pode dizer para Deus: Deus, o Senhor tem prazer nas minhas atitudes? Será que o Senhor tem louvor para nós? Pastor, Deus não vai louvar o homem, não. Deus louva sim o homem, elogia o homem. Abraão foi elogiado, Moisés foi elogiado. Deus chamou o homem de muito amado. O anjo veio e disse: você é muito amado no céu, Daniel. Veja Noé, Deus falou que Noé era justo. Deus elogiou também Jó. O próprio Jesus elogiou Natanael, etc. Mas aqui Paulo está dizendo: eu não tenho elogio para vocês. Imagina Deus, então, imagina Jesus. Mas por quê? Por que Paulo disse: nisso pois eu não vos louvo? Está aqui, vírgula. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Você consegue imaginar comigo os crentes de Corinto se juntando num culto, no domingo de manhã, era no domingo de manhã, para poder participar do corpo e do sangue de Jesus? Ao invés dessa prática, desse memorial, edificá-los. O que ele estava dizendo? Paulo diz: ei, faz mais mal do que bem para vocês. Meu Deus, participar do corpo, participar do sangue, e faz mais mal do que bem. Preste atenção, meus irmãos. Eu disse, eu estava pregando sobre ceia também domingo de manhã, não foi domingo de manhã, na Assembleia de Deus, domingo de manhã, eu falei algo. Irmãos, presta atenção, talvez você fale assim: não, porque você precisa concordar comigo, mas eu vou falar. Existem denominações, presta atenção, eu disse denominações, que para Deus é melhor que ela fechasse a porta. Eu vou repetir. Existem denominações que oferecem culto ao Senhor, que Deus não está. Apocalipse, uma igreja que Jesus estava de fora. Como ele é amoroso, ele é gracioso, ele batia na porta para poder entrar.
Se você não acredita em mim, por favor, leia todo o livro de Malaquias. O Senhor fala em Malaquias assim, ó: a quem dera houvesse alguém que apagasse a luz do templo e fechasse a porta. É melhor estar com o templo com a luz apagada e a porta fechada do que o culto de vocês. Meu irmão, minha irmã, vou repetir: tem denominações que os cultos cheiram mal as narinas de Deus. É para pior, não é para melhor, mas é para pior. Mas vamos lá, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, em outras traduções, dissensões, divisões e empate, creio. Duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Paulo fala, antes de tudo, ouço. Quer dizer, alguém me disse, só que Paulo era um homem de Deus. Paulo era um pastor. Paulo era sábio. Imagine só se Paulo só deixasse eu ouço que há entre nós divisões. Agora imagine só imagine só a igreja de Corinto. O irmão olhando para o irmão, será que foi ele que contou para Paulo? Eu não vou querer que ele. Será que foi ela que contou para Paulo? Haveria o quê? Um murmúrio dentro da igreja. Né? Só que Paulo, irmãos, ele mata a cobra e mostra a cobra. Você talvez matar a cobra para Paulo, não tem nada a ver, ele mostra a cobra que está morta. Então presta atenção. Ele vai falar quem informou ele. Capítulo 1, versículo de número 11. Veja bem o que Paulo vai dizer aqui. Capítulo 1, versículo de número 11. Paulo fala assim, ó: porque a respeito de vós, irmãos meus, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, no começo da sua carta? A família de Cloe, uma família que eu confio, me informou o que está acontecendo na igreja de vocês. Aí está acontecendo que o jovem está mantendo relação sexual com a esposa do pai. Aí tem irmão que está levando o outro para os tribunais pagãos por motivos banais. Aí tem pessoas que se converteram, mas ainda continuam na prática da imoralidade. Aí tem pessoas entre vós que se converteram, mas ainda continuam na prática da idolatria. Ei, informaram também que aí, entre vós, vocês fizeram da ceia do Senhor uma bagunça, uma orgia. Eu conheço um pastor que o dia que ele tomou posse da igreja, vai acabar com a igreja fofoqueira. Eu nasci nessa igreja, ou igreja fofoqueira. Fui pastor dessa igreja. Meu filho foi pastor da igreja. Quando meu colega pastor tomou posse da igreja, ele fez uma reunião com todos os membros e disse: você pode trazer para mim o problema do irmão? Pode trazer para mim? Vai chegar para mim e falar assim: a irmã está fazendo isso, a irmã está fazendo isso. Pode vir. Só que tem uma coisa: aquele momento que você me contar, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o irmão. Vou ligar para a irmã. Ô, fulano, ciclano diz, está aqui comigo, me contando que você fez isso, fez aquilo. Acabou a fofoca na igreja, irmão. Pelo menos durante a gestão dele, acabou a fofoca na igreja. É isso que Paulo fez. Tem muito crente participando da ceia, mas é fofoqueiro. Tem muito crente participando do corpo do Senhor Jesus, a língua é grande, não calma dentro da boca. É isso que causa divisão na igreja do Senhor.
A pior coisa que tem, eu já pastorei a igreja de Betim, essa igreja de Betim. Hoje eu sou itinerante, há mais de 20 anos, mas fui pastor de várias igrejas. Sabe o que é terrível? É uma igreja que tem uma grande família. Pastor, o que é isso? É bom demais. Uma igreja que tem, só de uma família tem 25 membros. É bom quando eles são convertidos. Mas quando uma igreja tem uma família muito grande, o patriarca, a matriarca, ou o outro membro, acha-se dono da igreja. Ao ponto de chegar para o pastor e falar assim: pastor, o senhor não deve tomar nenhuma providência contra mim, contra membros da minha família, porque nós somos uma família muito grande, você vai perder todo mundo. Você vai perder todo mundo, você vai perder 25 de uma vez, pastor. Eu sei que aqui, não sei, né? Provavelmente aqui não tem. Mas isso tem em outras igrejas. Isso é terrível. Mas voltando para o nosso texto, veja que Paulo vai falar, ainda no capítulo 11, no versículo de número: há em vós divisões. Meu Deus, divisões, quer ver? Deixa eu marcar aqui, voltar lá para o capítulo 1 novamente. Capítulo 1 novamente. Eu disse que é expositivo. Há entre vós o que? Divisões. No versículo de número 12. No versículo de número 12. Veja comigo aqui, ó. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Meu Deus. Existia na igreja de Corinto um partido liberal de Paulo, PLP, Partido Liberal de Paulo. Tinha também o partido PFA, Partido Filosófico de Apolo. Tinha o partido PCP, Partido Conservador de Pedro. E tinha o pior partido, PCJ. Pastor, fala isso novamente, vou falar. Partido Cristão de Jesus. Mas o senhor falou que é o pior partido perto. Porque esses aí que dizem: eu sou de Cristo, eles votavam santidade. Eles se achavam melhor do que todos. Meu querido, minha querida, presta atenção numa coisa. Você não precisa votar santidade. Em outras palavras, você não precisa sair se autoprogramando homem de Deus, mulher de Deus. Ah, mas como eu acho ridículo. Quando eu chego numa igreja para pregar, aí eu encontro alguns irmãos vestindo uma roupa de saco de pano, rapa o cabelo, não rapa o cabelo, a cabeça, descalço. Parece um monte. O que é isso, irmão? Eu estou me consagrando ao Senhor. Eu fiz um voto de 30 dias andar de pano de saco, cabeça rapada, descalço. Pelo amor de Deus, deixa de ser fariseu. Por favor. Eu tenho medo, receio, quando alguém diz para mim: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, o que eu falo, preciso ver o que acontece, está escondendo alguma coisa. Quem não precisa falar. Eliseu hospedava naquela casa. Não foi uma vez, várias vezes, e a mulher observou o comportamento dele. A mulher observou a postura e a compostura dele. Um dia ele já estava indo embora. Ela disse para o esposo: veja que esse homem que passa por nós, como pão conosco aqui, é verdadeiramente um homem de Deus. Quem tem que dizer que você é um homem de Deus é o povo. Quem tem que dizer que você é uma mulher de Deus é o povo. Não é você sair rotando por aí que é homem de Deus, mulher de Deus. Porque é isso, irmãos, não agrada a Deus. Rotar a santidade. E esse partido aqui se dizia mais santo do que os outros partidos.
comigo, por favor. E ele vai dizer, e até importa que haja entre vós heresias, falsas doutrinas, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Havia falsas doutrinas na igreja. Eu não vou entrar em mérito aqui, irmão, das falsas doutrinas que havia na igreja, porque isso levaria tempo, falar do gnosticismo e de outras coisas mais. Mas vamos caminhar. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, meu Deus, não é para comer a ceia do Senhor. Sabe por quê? Transformar a ceia do Senhor num ritualismo, simplesmente em um cerimonialismo. Aquilo que era sagrado se tornou ritual. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante. Nós lidamos com o sagrado todos os dias. Todos os dias. Palavra de Deus, oração, em nome de Jesus. Ok. Cuidado para você não banalizar o sagrado. Cuidado para que o sagrado não se torne familiar. Cuidado com a familiaridade com o sagrado. Cuidado para não banalizar, mecanizar. Cuidado para não perder a sensibilidade pelo sagrado. O que é isso, pastor? Quando a gente perde a sensibilidade pelo sagrado, porque estamos familiarizados com o sagrado, oramos por orar, só para ter uma consciência tranquila, eu orei, mas a oração já não tem mais efeito. Mas se eu não da ceia, eu vou participar e falar assim, não, esse mês eu participei da ceia, mas a ceia não tem mais o efeito. Não é, a palavra de Deus não tem mais o efeito de edificar, exaltar e consolar. Jejuando para dizer, não, essa semana eu jejuei, se torna algo mecânico, até para vir para o culto. Não, eu fui no culto. Tem crente que vem no culto de manhã e fala, à noite eu não vou, porque eu já cumpri a minha obrigação, eu fui de manhã. O que é isso, irmão? Pode vir durante a semana, eu não vou não, porque eu já fui no domingo. Ah, hoje eu não vou no domingo não, porque eu fui na quarta-feira, na quinta-feira. Perdeu a sensibilidade pelaquilo que é sagrado, se tornou algo mecânico. Muitos pastores estão pregando, muitos pregadores estão pregando, muitos cantores estão cantando, mas nem eles acreditam mais naquilo que eles estão pregando, naquilo que eles estão ensinando. Nem eles mais acreditam naquilo que eles estão cantando. São pregadores mercenários, são pregadores que se tornaram empresários da oratória, são cantores que se tornaram artista gospel, faz por dinheiro. Eu vou dizer para vocês aqui, meus queridos, eu não creio na salvação de mercenário. Vou repetir, eu não creio na salvação de mercenários. Faz por dinheiro. Quantos cantores evangélicos não é mais cantor gospel, né? Quantos pregadores não saem de casa sem saber quanto vai ganhar? Porque as coisas se tornaram algo mecânico. Ei, o ministério se tornou um meio de enriquecer, de obter recurso financeiro. Vai chegar o dia do juízo de Deus. Pode ter certeza disso. Irmãos, depois que eu preguei nos Gideões, estava nos Gideões, minha esposa foi comigo algumas vezes. Falaram para mim, pastor Carlos, me mesmo, a partir de agora cobre para pregar, porque só tem valor quem cobre. E alguém falou isso comigo mesmo. Vocês sabiam disso no meio nosso evangélico? Muitos anos atrás alguém me ligou, perguntou quanto que é. Eu falei, não, não cobro. A oferta é voluntária. Então você não é um bom pregador. Você não cobra? Aí eu fui nas redes sociais e coloquei assim, ei, se você, amados irmãos, líderes, se vocês me chamarem para pregar e eu colocar um preço, não me chama, porque eu estou desviado. Eu viajo para pregar. Como funciona, pastor? Ei, arca com as minhas despesas, a passagem, né? Se for de carro, combustível, hospedagem, alimentação, mas pastor, eu sei disso, eu oferta voluntária. Aquilo que a igreja me abençoou
abençoar, amém. Já peguei congresso, pastores ganhando não sei quantos mil, cantores ganhando 15 mil reais. Eu estou lá, voluntário. Oferta aquilo que vier, amém. Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não banalizar as coisas. Eu vou aqui falar algo que talvez não está no contexto, mas vou falar. Não usa o dom que Deus te deu para se autopromover. O dom não é seu, é do Espírito Santo de Deus. Usa para honrar o Senhor. E Paulo vai tratando desses assuntos. E Paulo fala aqui, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Na ceia do Senhor eles embriagavam. Por isso eu falei que era o quê? Uma orgia, era uma anarquia, bagunça, confusão, tumulto, algo carnal. Deixou de ser espiritual para ser carnal. Embriaga-se. Vocês conseguem imaginar os crentes de Corinto reunidos no domingo de manhã, enchendo a cara? Hein? Enchendo a cara. Orgia, hein? Lembra Daniel lá, aquele rei lá, enchendo a cara? Fez uma orgia, e naquela mesma noite o seu reino passou. Síria e Dario invadiu Babilônia, matou todo mundo. Belsazar e tudo mais. Presta atenção, meus irmãos. Olha, embriaga-se. Meu Deus. Não havia ordem, não havia decência. No capítulo 14, verso 40 de 1 Coríntios, Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Eu sei que, não sei como que é aqui, mas eu sei que algumas denominações dizem: não, se você não importa se você está desviado, não importa se você está em adultério e prostituição, não importa se você está pecando, mas participa da ceia. Não faça isso em nome de Jesus. Até porque, pastor, até porque o próprio Senhor diz aqui, o próprio Paulo fala assim, examina pois o homem a si mesmo, no versículo 28, e assim como pão e beba do cálice. Antes de participar do pão e do cálice, nós devemos confrontar. Nós devemos nos confrontar. Sabe o que é isso aqui? Nós devemos olhar para nós mesmos. Nós temos a facilidade de olhar para o outro, vigiar a vida do outro, quando a nossa vida pode sair do inferno. Olhe para você, confronta você, não é os outros. Ei, não é confrontar o seu pastor, não é confrontar o seu líder, não é confrontar o irmão que está do seu lado. Confronta você. Antes de mais nada, olhe para o espelho, olhe para você. É isso que o papai é. Olhe para o espelho. Confronta aquela pessoa que você está vendo no espelho. Como está a sua vida diante do Senhor? E aceita o Senhor, eu estou caminhando por ele com as coisas aqui por causa do tempo, irmão. Aceita o Senhor, tem algumas particularidades. Uma delas é essa aqui, olhar para você, a outra qualquer. Olha, irmãos, para trás. Veja bem o versículo de número 26. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Aceita o Senhor o momento de nós olhar para o Calvário. É nesse momento que eu tenho que olhar para o Calvário. Eu lembro aqui, me faz lembrar aqui no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que é a igreja. Só que tem uma coisa, irmão, interessante. Quem bebe e come indignamente, meu Deus, Calvino vai dizer o seguinte: participar de forma digna é você ter consciência da sua indignidade. Eu não sou digno de participar da ceia, nem você, falando humanamente, mas nós nos tornamos dignos, sabe por quê? Porque Jesus pagou nosso pecado no Calvário. Então não é eu, é Cristo. Não é mérito meu, mérito de Cristo. Não é obra minha, obra de Cristo. Não é eu, é a graça do Senhor que faz, que dá-me essa liberdade de participar do corpo e do sangue. Qual que é o terceiro, pastor? Olhar para frente.
7, no próprio versículo 26, no finalzinho fala, até que venha. Então, participar da ceia é você lembrar, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar para buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo seu sangue. Qual que é o quarto, pastor? O quarto, meu irmão, é você olhar para o lado. 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso fala de comunhão. É você olhar para o lado, é comunhão. Como está o seu relacionamento com o seu irmão? Hein? Você vai participar da ceia do Senhor com um coração cheio de ódio? Você vai tocar no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Sem perdoar? Hein? Sem perdoar? Você está com mágoa de alguém? Olha do lado, para o lado. Será que essa noite você vai participar da ceia do Senhor indignamente, no caso aqui, odiando alguém? Nós sempre falamos, irmãos, que existe um pecado que impede o homem de estar no céu, que é a blasfêmia contra a verdade, não é? Nós esquecemos de dois pecados que impede o homem de entrar no céu também. A falta de perdão, porque aquele que não perdoa não será? Pode cantar, irmão, pode pular, irmão, pode pregar, Bibiano. Bibiano, você pode pregar, Bibiano. Aqui nos grandes congressos do Brasil, você pode pregar, mas se eu não perdoar, eu vou para o inferno. Tá? Eu não sei se eu falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou repetir. Numa certa cidade aqui, uma irmã do ciclo de oração da Assembleia de Deus Regional morreu. Querida, discípula, mulher de Deus. No dia do velório dela, o pastor fazendo um culto fúnebre e disse, hoje a irmã está com Jesus. Uma criancinha sentada assim, levantou e falou assim, comigo ela não está. Mas uma criança, e constrangido, o pastor pediu para que a mãe tirasse a criança, a mãe tirou a criança, ela estava tirando a criança, outra criança levantou e falou assim, comigo ela não está, porque ela não perdoava ninguém. Era a quê? Coordenadora geral do ciclo de oração do campo. Isso é fato, gente. Vivia de aparência, coração cheio de ódio. Como está a sua vida diante de Deus com o seu irmão? Como está? É você que, vou repetir um versículo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não é eu não é o pastor não. O pastor não vai pedir você para fazer a ceia, não. Não, o pastor vai dizer, não, você vai tomar, não. A ceia dele, a ceia de quem? Do Senhor. Mas se você participar de qualquer maneira, aí vem aqui agora, para me terminar aqui agora. Por causa disso, há entre vós muito o quê? Fracos, doentes, dormir aqui no grego, vai lá depois do original, morrer, não só espiritualmente, mas fisicamente. Não brinca com as coisas sagradas de Deus. A espada de Deus desce. Deus é misericordioso e gracioso, mas Ele é justiça e fogo consumidor. Aleluia. Cuidado. Glória a Deus. E Deus tem misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. Que nós possamos participar da ceia do Senhor de uma maneira digna, não por causa da nossa dignidade, da dignidade de Cristo conquistado na cruz do Calvário. Fica de pé em nome de Jesus. É o momento de nós orarmos. Não, ouça isso aqui também que eu vou dizer, que é muito importante. Não fuja da ceia por causa do pecado. Fuja do pecado por causa da ceia. Porque se eu falar assim, eu vou tomar ceia porque meu Deus, eu errei, pequei, então eu nunca vou tomar ceia. Até dormir a gente peca. A gente tem cada sonho. Se a esposa souber, ela mata a gente. E se o marido souber também, misericórdia. Né? Cada vez nem sonho, pensamento mesmo que veio.
Não fuja da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. Eu sei que existe algumas, nós da Assembleia de Deus também, algumas igrejas fazem isso. Domingo que vem é ceia, essa semana vamos orar e jejuar, gente. Nos preparar para a ceia, você tem que estar preparado para ser arrebatado, preparado para morrer para o céu, tá? Não é só a semana da ceia não, viu? Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, daqui a pouco será celebrado a ceia. E nós vamos participar do seu corpo, Jesus, do seu sangue. Não é consubstancial, Senhor. Não, é um memorial. Nós vamos estar lembrando que do teu sacrifício na cruz do Calvário, lembrando que um dia o Senhor vai voltar, e lembrando a nossa responsabilidade como uma ética cristã que nós temos para com os irmãos, Senhor. Por isso, pela tua graça, vamos participar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos participar da ceia para a nossa edificação espiritual, Deus, e não para ficar os fracos, doentes e morrer. Tenha misericórdia, com o seu sangue perdoe os nossos pecados, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém.